que levar em consideração um momento muito importante anterior ao processo de alfabetização, né? Que se chama os pré-requisitos de aprendizagem. Esses pré-requisitos de aprendizagem são tão importantes para realizar um processo de alfabetização efetivo, com qualidade, eficaz, para que todas as crianças se tornem bons leitores, bons escritores, não é verdade? Então, nós temos que pensar sempre nesses pré-requisitos. E quais são esses pré-requisitos de aprendizagem? O que nós devemos fazer antes de pensar num processo de alfabetização? Com as crianças lá na educação infantil, os pequeninos que começam a fazer parte aí desse processo, lá com os seus 1 ano, 1 ano e meio, não é? Já estão indo para a escola, às vezes até bebezinhos estão na escola pelo fato dos pais trabalharem. Mas Dani, nós vamos pensar em pré-requisitos de alfabetização com bebezinhos, com crianças de 1 ano, 2 anos. Nós estamos pensando em pré-requisitos para preparar a criança futuramente para um processo de alfabetização. Mas para isso a criança precisa ser muito bem estimulada sensorialmente, tá? A estimulação multissensorial, inclusive, é um método muito eficaz, considerado como um dos métodos mais eficazes de âmbito mundial, que é a alfabetização multissensorial fônica articulatória, tá? É o nome completo desse método, mas que infelizmente é pouco divulgado esse início, né, do título do método, que é a alfabetização multissensorial, né? Esse processo multissensorial envolve pré-requisitos tão importantes. Quando falamos, a Cris voltou, beijo Cris, quando falamos sobre habilidades atencionais, habilidades psicomotoras, habilidades de linguagem oral e escrita, habilidades em raciocínio lógico matemático, nós não estamos falando necessariamente da criança ler e escrever, nós não estamos falando necessariamente da criança se envolver no processo de aquisição da escrita, de identificar letras, de identificar sons. Nós estamos falando de estimular a criança nessas áreas do conhecimento, trabalhando de uma forma multissensorial. E o que é multissensorial? Vocês já ouviram falar desse termo, não já? Coloquem aí um joinha para mim, quem já ouviu falar deste termo. E enquanto isso, bora convidar todo mundo que vamos começar agora. Vou apresentar agora para vocês todos os recursos que eu trouxe para que possamos estimular a criança da forma adequada, utilizando dos recursos multissensoriais. E quem já ouviu falar, coloque aqui para mim um joinha, né? E pegue seu papel, sua caneta para anotar. No Fábio a Fabiola, né? Já colocou aqui. Beijo, tá? Que já colocou aqui, que realmente já ouviu falar. Que bom, né? Então, vamos pensar aí em todos. Deixa eu arrumar aqui esse tripézinho aqui, que esse vento não tá deixando. Agora foi. Então, eu vou apresentar aqui para vocês tudo que eu trouxe para que vocês pensem nas possibilidades do que vocês também poderão separar aí na casa de vocês, tá? E quando eu falo do que tiver em casa, tá? Eu vou apresentar aqui algumas coisas e vocês irão imaginar conforme o seu contexto de realidade, tá? Materiais, recursos que possam de fato contribuir na aquisição dessa habilidade que eu vou estar apresentando aqui para vocês, ok? Ah, Cris, saí, voltei porque fui convidar o pessoal do grupo do WhatsApp. Oh, minha linda, isso aí. Obrigada, Cris. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês, deixa eu pegar aqui a minha caixa, né, que eu já mostrei. Tá cheia de coisa. Então, o que eu separei? O que é isso aqui, pessoal? Ó, dá para vocês verem, tá?
Isso aqui é aquele lacrezinho, tá? Que vem numa lata de bebida ou refrigerante, né? Esse lacrezinho e um pedacinho de lã. Daqui a pouco vocês vão entender, tá? O porquê que eu separei aqui esse material tão simples que vocês também poderão guardar em casa e estimular as crianças no que diz respeito à habilidade psicomotora, o movimento de pinça, tá? Que bom saber de mais uma possibilidade para ajudar as crianças. Obrigada, Gê. A Isa, bom dia, beijinho, a Cris, areia, massinha, isso aí, já separe tudo que vocês encontrarem aí na casa de vocês, tá? Quem tiver aí próximo, aqui eu estou no meio do mato, como vocês estão vendo, né? No meio de um terreno, tá? Olha só. Então aqui o que não falta é recurso sensorial. Não é verdade? O que não falta aqui são recursos sensoriais, né, da natureza, inclusive, para poder estimular as crianças. Então, quem tiver, né, algum espaço pertinho de casa, uma praia, um jardim, qualquer coisa, também já tem um olhar pedagógico com esses espaços para que vocês possam selecionar materiais que estimulem sensorialmente as crianças. Nós precisamos estimular essas habilidades psicomotoras no que diz respeito à coordenação motora fina, percepção tátil, percepção olfativa, auditiva. Vocês estão ouvindo esse som? Tem um som zzz, que, olha, estou aqui cortando um mato, olha, tá vendo? Tem uma pessoa ali. Por isso que vocês estão ouvindo esse som. Mas tem um outro som aqui ao meu lado, tá? Que é uma queda de água, né? Então, o canto dos pássaros, não sei se vocês estão ouvindo também. Então, tudo isso envolve o quê? Também uma estimulação auditiva, não é verdade? Essa percepção auditiva. Quando nós pegamos aqui uma folha, né? Vou pegar aqui uma folha que está aqui ao meu lado, uma folha que está no chão, tá? Para não arrancar nenhuma. Estamos falando aqui, olha, tá? De textura também, não é? Estamos falando de cor, estamos falando de olfato, porque também, né? Essas plantas que estão aqui ao meu redor também tem uma fragrância. Estamos falando aqui de flores, não é verdade? Então, olha só quanta coisa que nós podemos também observar com a criança, fazer uma análise, né, com a criança ao que tem aqui ao nosso redor, o que tem aqui próximo de nós, tá? Mediante o seu contexto de realidade, o que tiver aí próximo a você, dentro da sua casa, porque nós não podemos sair, né, a lugares que estão com mais restrições. Eu estou aqui no mesmo terreno da casa que eu estou, ó, da casa que eu estou. Então a casa é aqui, ó, eu estou no mesmo, aqui é um terreno só, tá? Aqui é uma plantação de nozes, né? Então eu estou aqui no meio desse terreno, então eu posso ficar, apesar que aqui as restrições aqui em Portugal, o lockdown já diminuíram bastante as restrições, né? Então a gente já pode sair nas ruas em um horário mais amplo do que antes, estávamos com restrições bem rígidas. Então você também tem que analisar mediante aí o seu contexto de realidade, ok? Observe bem tudo que tem próximo à sua casa, do que você pode ter acesso. Bom, separei aqui também um pregador, tá? Então olha aqui, ó, esse pregador ele está com uma letra, tá? Mas ele não precisa necessariamente estar com essa letra, que é o pregador que eu tenho no momento. Mas para que eu quero um pregador, pessoal? Para trabalhar o quê? É só movimento de pinça que eu trabalho aqui? Não, eu também trabalho aqui preensão motora, né? Então esse movimento, essa preensão, essa força na ponta dos dedos, tá? Isso também irá auxiliar no movimento da escrita, no movimento gráfico. Eu tenho aqui também uma tela, tá? Vocês conhecem essa tela? Ó,
Vou colocar aqui bem pertinho, ó. É muito fácil encontrar no Brasil, inclusive essa daqui eu trouxe do Brasil, esse pedacinho. Tá, é muito fácil encontrar em lojas que vende assim, se tiver aberto, né, pessoal, também, né, dependendo do lugar aí que vocês estão no momento. É fácil de encontrar nessas lojas de, chamam armarinhos, aviamentos, sabe? É uma tela de tecelagem. Então aqui eu tenho um barbante, tá vendo? E a criança fez um movimento, isso aqui foi uma criança que fez, tá? Um movimento com a agulha sem ponta. Então, você também pode usar o que você tiver. Ah, não tem? Usa um tecido, um pedaço de tecido, tá? Usa lã com esse lacrezinho, né? Esse lacrezinho de refrigerante, vocês estão vendo, ó, de bebida, né? De uma lata. Enfim, dá para utilizar o que você tiver em casa. Dani, eu não tenho nada disso, não tenho como sair, não tenho como comprar esses materiais. Então, olha, usa o que tiver em casa. Olha, aqui é um pegador de salada. Olha o movimento que eu tenho que fazer. Não é o mesmo movimento da tesoura, né? Para pegar aqui a salada. Ah, mas eu também não tenho um pegador de salada. Use o que você tiver que possa fazer este movimento, tá? Então observe todos os recursos que você tiver em casa. E há também, com certeza, você deve ter aí, né? As mães devem ter aí uma pinça de sobrancelha, não é verdade? Só que aqui o que nós temos? Um movimento mais elaborado. Tá? Então, cada movimento, todos esses que eu apresentei aqui para vocês, né, no pegador de salada, na pinça, no pregador, estamos trabalhando, tá? Estamos tendo o mesmo objetivo de trabalhar coordenação motora fina, apreensão motora. Só que com movimentos mais elaborados e menos elaborados. Ou seja, movimentos que são muito mais fáceis de serem realizados para crianças menores e movimentos que precisam de mais esforço psicomotor, de mais esforço atencional para a criança executar aquele movimento, tá? Então, é interessante separar esses materiais para que você possa fazer isso em casa, utilizando aí esses recursos, mas também pensando na elaboração desse movimento, tá? Para que você possa gradativamente apresentar movimentos diferentes que tenham o mesmo objetivo, ok? Então estamos falando do quê? Com a apresentação desses materiais, desses recursos, do movimento que envolve a coordenação motora fina. E por que a coordenação motora fina é um pré-requisito para um processo de alfabetização? Por que estimular habilidades psicomotoras, né? Falando agora de modo geral, porque estamos também falando de percepção tátil, quando eu apresentei aqui as texturas. Então, estamos falando de diversas situações que envolvem as habilidades psicomotoras. Por que nós temos que estimular a criança? Porque quando a criança se movimenta, quando a criança se envolve naquela situação de aprendizagem, tá? Ela absorve melhor aquela informação. O movimento proporciona uma aprendizagem principalmente para as crianças pequenas, tá? Isso no que diz respeito, inclusive, às habilidades cognitivas. Henri Vallon dizia, tá? Que o primeiro movimento psíquico que a criança apresenta qual é? O chute, né? Já no ventre materno, não é assim? Então, ele fala, tô aqui, dá um chutinho ali para mostrar que ele existe, não é verdade? Então, o primeiro movimento psíquico do ser humano, né? Ele já está dizendo para você ali que ele existe, ele está se comunicando com você. Então, nós temos que sempre proporcionar às crianças, principalmente as crianças que estão na educação infantil, nas séries iniciais, nesse processo que envolve pré-requisitos de alfabetização e alfabetização propriamente dita, o movimento.
É de suma importância que a criança se movimente. Crianças, elas não podem ficar o tempo todo sentadinhas em carteiras uma atrás da outra ou uma ao lado da outra. A criança precisa se movimentar, ela precisa se envolver nas atividades propostas. Ela precisa também analisar o espaço através do seu corpo. Por isso é que muitas pessoas, nós temos, eu pelo menos, né, a minha geração, eu tenho 45 anos. Então na minha geração isso não era tão importante. Infelizmente, né? Isso não era tão importante. Então, o que acontecia? Pelo menos eu vou falar da minha experiência na educação infantil. Nós tínhamos que ficar lá sentadinhos, né, pintando diversas folhas, passando o lápis ou a canetinha em cima de pontilhados, não era assim? E nós tínhamos que fazer diversas atividades de colagem, bolinha de papel crepom, e tínhamos que ficar sentados lá o dia inteiro. Em alguns momentos do lanche, né, o intervalo, e na educação infantil tinha um único momento para que pudéssemos brincar no parque, né? Só que era um brincar livre para que a criança pudesse estar ali, né, num momento mais agradável, vamos dizer assim. Então, essa é a minha experiência de educação infantil. Então, quais são as sequelas desse tipo de proposta pedagógica para as crianças? Nossa, como ele é desastrado. Nossa, como ele não consegue, ele passa aqui e leva tudo. Sabe aquelas crianças que passam entre as fileiras, né? Entre uma fileira e outra e sai levando tudo, né? Sai esbarrando em tudo. Mas por quê? O problema está na criança ou na proposta que lhe foi proporcionada desde a educação infantil, a forma que ela foi estimulada? Porque hoje é muito comum rotular, diagnosticar, sem pensar nos pré-requisitos, sondar os pré-requisitos de aprendizagem, entender qual a proposta metodológica que essa criança foi estimulada, tá? Então nós temos que também tomar esses cuidados, não é verdade? Entender esse processo primeiro, para pensarmos em uma proposta não só de orientação, mas de intervenção, orientar a escola e a família de forma que possa contribuir de fato no desenvolvimento das crianças, não é verdade? Porque há muitas escolas que têm uma proposta mais conteudista. Só que a questão de trabalharmos o conteúdo não significa que tenha que ser quantidade de papéis. Nós podemos estar trabalhando também o corpo, o movimento, habilidades atencionais, habilidades sensoriais, de uma forma lúdica, envolvente e prazerosa, usando de recursos que você tiver na sua casa, que você encontrar na sua escola. Não necessariamente você ter sofisticados brinquedos, tá? O Instituto do Amanhã está aqui comentando, propriocepção corporal sem estimular, como cobrar. Então, estamos também falando sobre isso, viu? Seja muito bem-vinda. Qual o seu nome? Ela é do Sul. Né? Pela expressão, eu já percebi que você é do Sul. Não é? Entrei na live e Valon sendo citado. Eu sou apaixonada por Valon mesmo, gente. Valon, Vygotsky. Eu não estou aqui com a intenção, né, de proporcionar a vocês teoria. Estou aqui com a intenção de proporcionar a vocês o que fazer, mas nós precisamos embasar sim. Luiz, seja muito bem-vindo, Luiz. Estou aqui para passar para vocês também com embasamento teórico, né? Nós temos que justificar a nossa prática, entender o porquê que isso é tão importante, até para que possamos oferecer às crianças recursos, intervenções que tenham sim evidências científicas, de forma que contribua, que seja eficaz, não só no agora. A gente não pode pensar de maneira imediatista. Nós temos que pensar que estamos preparando essa criança para o processo de alfabetização. Então, estamos falando agora
de recursos para estimular os bebês, para estimular as crianças pequeninas na educação infantil. Então essa criança ela precisa ser estimulada de maneira multissensorial, ou seja, né, retomando aí o que eu já falei logo no início, estimular todos os sentidos. Vou dar um exemplo, né, que eu inclusive até postei um vídeo de no meu feed de uma criança descascando uma laranja, né? Uma laranja não, uma mexerica. E o movimento de pinça que ela fazia para puxar a casca, a atenção que ela tinha naquele momento, né? Que ela focou ali para realizar aquele movimento e toda de maneira bem delicada, puxando e tal. Ou seja, estou falando de uma situação que nós realizamos diariamente na nossa casa, só que não nos damos conta, não é? Então, observe toda a sua rotina e o que você pode contextualizar de uma forma lúdica, envolvente, prazerosa, estimulando essa criança através do movimento, através dos seus sentidos. Ao pegar essa laranja, sentir o cheiro dessa laranja, né? Falar, ó, é laranja. A criança ela pode não ter ainda a habilidade para repetir, né, essa palavra, mas ela está ali ouvindo o que você está falando, ela está absorvendo, ela está ampliando o seu repertório. Então você está oferecendo, está trabalhando linguagem também, não é? Você irá apresentar essa laranja, ela vai sentir o cheiro, ela vai sentir a textura da casca, ela vai descascar, ela vai fazer este movimento, o mesmo movimento que eu apresentei aqui para vocês, com aqui um pregador, né? Porque ó, ela tá fazendo o movimento também de preensão motora ao pegar a pontinha da casca e puxar, tá? Então, você está estimulando um simples momento da sua rotina diária, no momento de uma refeição, da criança colocar a colherzinha até a boca, né, dela se alimentar sozinha, dela pegar o alimento com uma colher, com um garfo ou com a mão. E você, ao mesmo tempo, está trabalhando linguagem, foco atencional, ela está trabalhando também essas habilidades sensoriais, porque ela está sentindo o cheiro do alimento, tá? Tudo isso envolve essas habilidades também. Estão comentando aqui, que voz agradável, como é gratificante saber das possibilidades. Ô trem bom, sou. É de Minas, né? Obrigada pelo carinho. Bom, então eu já apresentei aqui para vocês alguns desses recursos e vou apresentar alguns outros aqui, tá? Para que vocês percebam, eu quero que vocês convidem pais, porque os pais, por isso que eu estou usando, né? O Luiz está aqui comentando linguagem simples, momento de descascar, uma bergamota, aí é bergamota que chama? Ai, que maravilha, cada lugar tem um... Aqui se chama, temos aqui diversos tipos, né, aqui em Portugal. Diversos tipos, né, de laranja, mas aqui normalmente a laranja aqui ela é muito mais doce do que pelo menos no estado de São Paulo, que eu sou de São Paulo. Muito mais doce, tem de diversas regiões com cascas diferentes. E tem uma bem pequenina, né, que é muito parecido com a tangerina do Brasil, com a mexerica do Brasil. Linguagem simples, bergamota. Valorizar esses momentos do dia a dia é muito importante, com certeza. Por isso que eu estou pedindo para vocês também convidarem pais, porque essa linguagem que eu estou utilizando é para que os pais também compreendam que é possível estimular seus filhos em casa, né? E você que é profissional da área, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, também utilizar dessa linguagem ao realizar a orientação familiar, para que os pais percebam que eles também são protagonistas deste processo de aprendizagem e que eles também poderão contribuir neste processo de maneira tão rica quanto o professor, quanto um profissional da educação. Na verdade, só que, é claro, ele precisa saber o porquê que ele está fazendo isso. Né? Ele precisa entender o quanto isso é importante. Eu vou contar um caso aqui para vocês rapidinho
contar, que eu adoro contar história, né? Um caso que marcou muito a minha vida profissional no decorrer desses 25 anos. Eu recebi uma criança com 9 anos, que não estava alfabetizada, que estava ainda numa hipótese pré-silábica, tá? E ela apresentava diversas dificuldades, principalmente psicomotoras. Era notória a dificuldade dela de amarrar um cadarço, a dificuldade dela de se organizar no espaço físico. Quando ela colocava os seus materiais em cima da carteira, a professora relatava que tudo caía ao redor, ela colocava tudo, não tinha noção o que realmente ela conseguiria colocar ali naquele espaço, né? Colocava caderno, estojo, livro e as coisas iam caindo. Bom, só que uma dificuldade assim muito significativa, que a escola inclusive acreditava que ele tinha um atraso intelectual. E eu comecei a investigar, né, através dos relatos da escola. Eu também tenho por hábito enviar um questionário à escola. Na época eu realizava o atendimento presencial aí no Brasil, hoje eu realizo o atendimento remotamente, né? E os pais, eu comecei a focar muito na família, orientar muito a família. Eu queria investigar, queria entender como que era, tá? Esse processo em casa, de que forma, porque o pai trabalhava, a mãe não, e a mãe ficava o tempo integral com ele. E eu queria saber de que forma, né? Que era autonomia, que era independência. E aí eu comecei a descobrir situações que me chamaram muita atenção, como por exemplo, a mãe cortava a uva para retirar a semente para a criança comer. 9 anos, tá? Isso me chamou muita atenção. A mãe que vestia, a mãe que dava banho, a mãe que amarrava o cadarço, a mãe que fazia tudo por ele, a mãe que cortava o bife para ele, entregava as frutas descascadas e cortadas. Bom, aí eu comecei a querer entender o porquê que ela fazia isso, porque esse momento nós temos que proporcionar escuta e acolhimento, não julgar. O nosso julgamento não irá contribuir em nada neste momento. Eu já falei sobre isso aqui, né? Mas é importante relembrar o quanto a escuta é importante. E aí eu comecei a entender o porquê que a mãe fazia isso. Ela tinha muito medo de perdê-lo, porque infelizmente ela havia passado por uma perda muito significativa. Um filho bem pequenino havia falecido, né, num acidente. Então ela tinha medo de perder o filho, então ela fazia de tudo para protegê-lo, para cuidar, enfim, né? E isso me chamou muito a atenção. Claro que eu encaminhei também a família para orientação psicológica, mas foquei na orientação familiar para que eles mudassem, né, esse comportamento, oferecesse à criança mais autonomia e independência. E eu comecei a orientá-la para que ele fosse pegar a banana para descascar e cortar, mas que ela direcionasse apenas verbalmente. Olha, vamos pegar a banana. Ele ia lá, pegava a banana, porque ele não identificava nem a banana com casca, para vocês terem uma ideia do nível que era a situação. A escola acreditava que ele tinha um atraso intelectual, por conta, né, dessa dificuldade. Como ele ficava período integral na escola, havia um momento também das refeições, e as refeições, as crianças, elas eram orientadas em pegar, né, era self-service, a criança passava e ia pegando, e ele não conseguia pegar uma concha de feijão e levar até o prato, derrubava tudo até chegar ao prato, né? Então eu comecei a trabalhar isso em casa, pedindo para que a mãe deixasse com que ele pegasse. Aos poucos fui pontuando para ela com muito carinho o quanto isso seria importante, enfim. Levamos nesse processo de orientação familiar, que eu foquei muito nisso para depois pensar num possível diagnóstico, porque eu estava entendendo que a situação ali era de superproteção. Então eu comecei a focar nisso. Durante 3 meses tivemos resultados. A escola veio perguntar para mim, porque eu fazia visitas mensais na escola, e a escola veio me perguntar: ele está tomando medicação? Nossa, por que ele está tão diferente?
Ele tá tão focado, ele até amarrou o cadarço. Ele até pegou o feijão, colocou no prato. Nós falamos para ele escolher uma fruta, ele falou que queria banana, descascou a banana, cortou. Falei, então, é que agora ele está tendo a possibilidade de vivenciar essas experiências. Então, permita que a criança vivencie experiências na sua rotina diária. Eu contei esse caso para que vocês percebam o quanto isso interfere no desenvolvimento de uma criança, ao ponto de alguém acreditar, ele poderia até ter sido diagnosticado como uma criança com atraso intelectual, pela forma como ele se comportava, pela forma, porque ele não tinha esses pré-requisitos, não por falta de capacidade, por falta de habilidade, por não compreender, e sim porque ele não teve a oportunidade de vivenciar. Percebem a diferença? O quanto isso interfere no desenvolvimento de uma criança. Por isso que é tão importante nós estimularmos a criança desde bebezinha. A criança precisa ouvir música, inclusive no ventre materno, né? Conversar com a criança. O que nós estamos trabalhando? A linguagem, né? Então, quando nós falamos de linguagem, nós também estamos falando de diálogo. Linguagem oral é de suma importância para depois pensarmos na linguagem escrita. A criança precisa ter repertório, a criança precisa desenvolver essas habilidades. Precisamos conversar com a criança e não apenas comandá-la, direcioná-la a fazer coisas, tá? Então, se envolva numa brincadeira de faz de conta, para que a criança também possa desenvolver essa sua criatividade, desenvolver essas habilidades no decorrer, né, desse diálogo, dessa brincadeira. Vou apresentar aqui para vocês um outro material, tá? Que inclusive é fácil de confeccionar, mas eu separei aqui para vocês porque eu plastifico, né? Até porque quando isso aqui ainda é vestígios de materiais que eu tinha também no meu espaço físico, né? Que hoje eu não tenho mais, como eu já contei para vocês. Eu trabalho já há quase 5 anos remotamente, mas a plastificação ajuda, né? Para que tenhamos aí mais durabilidade do material. Então eu digitei um texto de uma música e ao utilizar esses recortes, trabalhei o texto fatiado, tá? Então, o que nós temos aqui? Um texto fatiado de uma música, tá? Então, essa aqui é da Dona Aranha. Olha só. Então, aqui, ó, o que eu posso fazer aqui nesse material? Trabalhar, mas a criança, agora vamos falar das crianças maiores, né? Das crianças que estão lá na educação infantil, com seus 4, 5 anos. Então, nós estamos trabalhando, mas a criança vai montar? Não necessariamente, tá? Nós não estamos falando aqui de produção textual inicialmente, nós estamos ainda falando de linguagem, estamos falando de repertório. A criança precisa ampliar esse repertório, então nós vamos trabalhar, ao trabalhar música, nós também estamos trabalhando sonoridade, ritmo, que envolve não só habilidades atencionais, mas sonoridade e ritmo também envolve habilidades em raciocínio lógico-matemático. Ritmo é tempo, né? Então nós temos que também estimular a criança em diversas áreas do conhecimento, mas de uma forma que a criança possa se envolver naquela atividade, de uma forma que se torne prazeroso, significativo, porque assim ela irá guardar na sua memória ao ponto de fazer uso dessa informação no seu dia a dia. Então, quando nós estamos conversando com uma criança, quando nós estamos também o quê? Colhendo dados do que essa criança gosta, qual o seu foco de interesse. Então, vamos pensar numa criança que apresenta algum transtorno do seu desenvolvimento, tá? Vamos pensar numa criança com transtorno do espectro autista, por exemplo. Então, qual
o foco de interesse dessa criança? Porque há muitos que apresentam interesses bem específicos, né? Então vamos supor que essa criança tem um interesse específico por algum personagem de algum desenho. Utilize esse personagem no decorrer deste repertório de habilidades para estimular a criança, porque assim você irá despertar o interesse dela ao se envolver nessa atividade. Quando nós trabalhamos foco de interesse, nós estamos também trabalhando foco atencional, que irá ser um facilitador deste processo de aprendizagem, que você poderá construir um jogo com essa criança através desse tema, para que ela se envolva no conteúdo, na atividade que você deseja oferecer a ela. Se você deseja trabalhar cor, forma geométrica, enfim, independente do que você deseja explorar neste momento, tá? Então, mas aí uma orientação simples, prática, mas que é muito eficaz e que proporciona muito resultado, principalmente ao pensarmos em atividades adaptadas, que vai ser o tema da nossa live também, tá? Vai ter um dia aí, já está na minha lista esse tema, para trabalharmos também atividades adaptadas, pensando nas necessidades de cada criança, respeitando cada ser humano como único, tá? Bom, então deixa eu mostrar aqui para vocês também um outro material que eu separei, tá? Que quando nós estamos trabalhando, né, com ritmo, com sonoridade, com linguagem, com alfabetização multissensorial, o que nós também temos que pensar? Nós temos que pensar também em rimas, tá? Então, eu separei aqui, tá? Fichas com palavras, né? Um exemplo, né? Rima com café. Então, eu uso a imagem, a palavra, para que a criança possa também trabalhar o quê? O valor sonoro. Então, a rima, ela auxilia na consciência fonológica. E quando falamos da consciência fonológica, nós estamos falando de um pré-requisito importantíssimo para um processo de aquisição da leitura e da escrita, tá? É um pré-requisito fundamental para um processo de alfabetização eficaz. A criança precisa entender o valor sonoro para que ela possa estabelecer significado, função social à escrita, tá bem? Então, deixa eu mostrar aqui um outro material aqui para vocês, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês esse material aqui, mas aqui no chão. Vou baixar aqui um pouquinho para que vocês possam ver como que nós podemos montar esses materiais, tá? Vou virar aqui a tela para que vocês possam visualizar melhor, tá? Então, eu tenho aqui, deixa eu baixar aqui mais um pouquinho, pronto. Eu tenho aqui fichas com letras. Vocês estão vendo, pessoal? Ou só não está deixando? Quem está visualizando bem, dá um joinha aí. Estão conseguindo visualizar agora melhor? Tá? Então, olha só. Nós temos aqui, isso aqui é de papel cartão, tá? Ó, papel cartão. E essas letras foram coladas, tá certo? Elas foram digitadas, impressas, recortadas e coladas nessas fichas coloridas. E aqui eu tenho, deixa eu tirar aqui todas as letrinhas. E aqui eu tenho, tá, uma ficha, tá, um envelope de EVA, tá? Não sei como é que chama aí na região de vocês, mas eu acho que todo mundo conhece EVA, não conhece? Então, aqui é um EVA, tá? Que foi colado com cola quente, tá? Eu tô mostrando o detalhe, gente, para que vocês percebam que é super fácil de fazer, tá? É fácil de confeccionar e vocês poderão confeccionar com as crianças durante uma aula remota, tá? Proporcionar uma oficina de aprendizagem com as crianças, tá? Uma sugestão aí que dá muito certo. Aí a criança poderá pegar aqui essas fichas usando, tá? Uma pinça, poderemos também trabalhar aqui, né? Ó,
um movimento de pinça. Poderemos também trabalhar com pregador, tá? Enfim. Aí vai depender da criatividade, da necessidade, do objetivo de vocês. Além dessas fichas, nós podemos também utilizar essa mesma placa usando um pregador com letras, tá? Aqui também nesse pregador eu tenho uma letra aqui, ó, de EVA colada com cola quente, tá? Ó, um pregador simples de madeira, tá? E vocês poderão colar aqui letras de EVA, que deve ter aí, né, nos 1,99 da vida, naquelas lojinhas, né? Vocês irão encontrar, ou quem quiser também confeccionar. E agora eu vou mostrar para vocês um material, tá? Para vocês trabalharem. Ó, vocês irão trabalhar formas geométricas, letras, tá? Ó, letras. Tá vendo, ó? Vocês poderão trabalhar diversas coisas, números também, usando o quê? Ó, usando essas peças de montar, tá? Então, eu tenho esse material multissensorial, que ele é recortado, eu tenho um modelo dele recortado lá na minha loja virtual. Depois que terminar a live, quem quiser entrar lá na link da minha bio ou no meu site, danielatrigo.com, tá? Tá lá. É só você clicar em loja que você irá encontrar o alfabeto multissensorial. Lá há essas peças, né? As letras, elas estão num tamanho A4, tá? Ó. E vocês poderão recortar essas peças em pedaços menores ou em pedaços maiores, porque aí vai depender. Olha, eu tenho aqui um tamanho pequeno e eu também tenho aqui um tamanho grande, tá? Vai depender aqui da necessidade de vocês, né, do objetivo de vocês, do tamanho que vocês irão proporcionar para a criança montar nesse momento, se vai ser num tamanho A4, se vai ser num tamanho menor, enfim, tá? Aí é com vocês, né? Dependendo do objetivo de cada um, tá certo? Então aqui, ó, eu tenho várias letras e também vocês poderão fazer isso, tá? Com, ó, tem todas as letras do alfabeto, tá? Aqui o vento não tá deixando muito, a gente... Pronto, agora deu certo. E vocês também poderão utilizar, como eu mostrei aqui, formas geométricas, tá? E os números, tá certo? Ó, formas geométricas e os números. Eu vou mostrar aqui alguma opção de número. Deixa eu achar aqui no meu kitzinho algum número para vocês entenderem do que eu estou falando. Ó, aqui. O número 6, por exemplo, tá? Olha quantas peças tem o número 6. Tá bem? Por isso que é importante ter essa peça grande e ter a peça pequena também, para poder realizar todos esses movimentos. E a criança poderá montar com essas peças e também podemos estimular o movimento, por isso que ele é multissensorial, né? Ó, estimular esse movimento quando a criança molha o dedinho na tinta, passa por cima. Quando a criança pega uma massinha de modelar, enrola e coloca em cima, a criança poderá colocar, né? Aqui nós temos areia, colocar areia por cima, tá? Ou seja, vai depender do seu objetivo, dos recursos que você tiver em casa, né? Eu tenho esses materiais em PDF para vocês, tá? Tá lá na minha loja que eu montei para vocês com diversas orientações. Tudo que eu tô falando aqui para vocês está escrito lá nas orientações de como aplicar, tá? Mas as orientações de maneira mais sucinta, mais objetiva, mais simples, uma linguagem fácil, porque os pais também, muitos pais optam em comprar esses materiais para estimular seus filhos em casa, e eles também precisam entender, não é? Os pais não são obrigados a entender essa linguagem tão técnica, então eu uso de uma linguagem de fácil entendimento, tá? A Socorro, eu fico encantada com tantos materiais e com seu jeito de explicar. Oh, linda, obrigada!
Obrigada pelo carinho, que maravilha. Eu que agradeço. Ai, você posta essas fotos no seu Insta? Então, Marisa, tem todos esses materiais que eu tô mostrando aqui pra vocês, tá? Como eu falei agora, tá lá na minha loja, tá? É num valor super acessível para vocês. Tá lá em PDF para que vocês possam imprimir quantas vezes vocês precisarem, tá? Então, inclusive acompanha as orientações de como aplicar, né? Então eu sempre sugiro, tá? Agora falando aqui desse material, eu sempre sugiro que esse material também seja plastificado. Por quê? Porque quando você plastifica a folha, né, de uma letra, de um número, de uma forma geométrica, você poderá também utilizar, além desses recursos que eu falei de recortar e montar, vocês também poderão utilizar diversos materiais gráficos, como caneta, piloto. Ao passar a caneta por cima, você pode usar um paninho com álcool, tirar e reutilizar esse material. Você poderá também utilizar massa de modelar, você poderá utilizar areia, tá? Enfim, diversos recursos, argila. Nossa, eu adoro trabalhar com argila, gente, adoro. É claro que tem argilas e argilas, né? Mas uma argila de qualidade é maravilhoso também, até a nível terapêutico eu utilizo. Deixa eu ver aqui, o pessoal tá comentando. A Lu tá comentando. Eu curso pedagogia e meu segundo estágio agora é na alfabetização. Vou estar abrindo meus olhos no que trabalhar nele. Isso aí, muito bem, Lu, tá? Então, inclusive tem o meu curso também, tá lá na minha loja, o curso Alfabetização Multissensorial. Tem um e-book com todas as orientações práticas do que fazer, videoaulas, com passo a passo de como estimular a criança, de como realizar esse trabalho, através dos pré-requisitos de aprendizagem, através das habilidades que envolvam a criança em todas as áreas do conhecimento, tá? Tem lá todo passo a passo também, além de materiais em PDF, como eu já citei aqui para vocês. Tem materiais pedagógicos, que tanto um psicopedagogo como professor poderá utilizar, e tem um material psicopedagógico, que é mais direcionado, porque tem fichas de sondagens, tá? Tem fichas, inclusive, de sondagens da escrita. Tem materiais para trabalhar raciocínio lógico matemático, tem materiais para trabalhar habilidades psicomotoras e habilidades atencionais, tá? Com materiais simples, podemos possibilitar várias maneiras para andar as crianças. Não entendi, Gê, desculpa. Talvez estimular as crianças, seria isso? Com certeza, né? E principalmente trabalhar remotamente. Sim, por isso que eu ofereço, né, esses materiais em PDF, tá? Eu ofereço todos esses recursos na minha loja, é a loja virtual psicopedagógica, que há materiais em PDF, há cursos, e-books e planners, o planner do professor e o planner do psicopedagogo, para que vocês também possam se organizar, tanto no modelo do ensino remoto como no modelo do ensino híbrido. Tá? Tem lá diversas orientações práticas, planners organizacionais diário, semanal, anual, enfim, tá? Tudo lá bem detalhado para qualificar a sua prática, para que você possa oferecer, mesmo quem esteja começando hoje a alfabetizar, mesmo que seja a primeira vez na sua vida que você entre numa sala de aula, ou a primeira vez na sua vida que você grave uma videoaula, você irá saber o que fazer mediante todas as orientações práticas que eu ofereço nos meus cursos e nos meus materiais, tá? Tá bem detalhado mesmo. Para quem ainda não conhece o trabalho da Dani, cola nela. Que linda! Cola nela, são muitos vídeos, dicas e conhecimentos maravilhosos. Muito obrigada pelo carinho! Que fofa. Também tem meu canal no YouTube, tá, pessoal? Com muitos vídeos lá, com muitos materiais gratuitos, tá? A Celina, coloca o link da loja aqui, por favor. Olha, é danielatrigo.com,
tá? É facinho, gente, danielatrigo.com, ok? Socorro, Dani, muito obrigada pela oportunidade de aprender um pouco mais sobre alfabetização. Vou ter que sair para trabalhar. Beijo, minha linda. Celina, ou tem na bio? Tá na bio, sim. A Celina tá perguntando se o meu link tá na bio. Para quem não sabe o que é link na bio, tá? Eu gosto, pessoal, de explicar, porque às vezes parece ser óbvio, mas o que é óbvio para mim pode não ser óbvio para outra pessoa, não é verdade? Nem todo mundo conhece esses termos aí. Então, o link na bio é um linkzinho que fica azul, tá? Logo no perfil, quando você abre o Instagram, tem lá, eu falo sobre mim e tem um linkzinho no final em azul. Ao clicar ali, vocês irão encontrar todos, mas todos os meus contatos, inclusive o meu WhatsApp pessoal, tá? Tem lá todos os meus contatos, tem o meu site. O meu site, vocês ao clicar em loja, tá lá o menu. Ao clicar em loja, vocês irão encontrar todos os meus cursos. Tem mais de 12 cursos lá disponíveis no momento para inscrição, porque também há cursos que eu retiro, porque eu tenho que dar atenção, né, para todo mundo. Então há cursos que às vezes fica disponível para matrícula, há cursos que já estão com turmas fechadas, enfim. Há também materiais, tá, em PDF, para que vocês possam adquirir, tá, num valor super acessível, tá? Esse material acompanha as orientações práticas de como aplicar o passo a passo, tá? Tem planners e também tem e-books. Todos os meus cursos acompanham videoaulas, certificados e e-books, com passo a passo de tudo que eu falei nas videoaulas, tá bem? Por nada, pessoal, muito eu que agradeço o carinho, tá? E olha, amanhã eu espero vocês aqui, espero que vocês tenham gostado. Ai, olha, faltou um material aqui que eu separei pra vocês. Vou mostrar rapidinho, vocês querem ver? Eu separei uma aqui, vou virar aqui a tela de novo, pronto, ó. É uma sugestão para trabalhar, tá? Palavras mais complexas, porque aqui já estamos com uma sílaba, né? Com bra. Então aqui, ó, ele tem o velcro. Em EVA, você cola um pedacinho de velcro atrás da letra. Outro pedacinho você cola aqui. Essa letra, ela já está impressa, o C, né? Então, já estamos trabalhando com a letra inicial, mas também podemos deixar com que todas as letras, tá, sejam móveis para que possamos colocar aqui, tá? Aí vem uma imagem para ilustrar também, para que a criança saiba do que estamos falando. Pode ser também só a ficha sem a imagem, enfim. Aí vai depender, né, do objetivo de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu espero ter contribuído, né, de alguma forma na prática profissional de vocês. Amor, que bom, fico tão feliz. Então tirem um print, marquem aí seus amigos, tirem um print, poste no seu history. Todos os dias de segunda a sexta, às 8 horas aí do Brasil e às 11 horas aqui de Portugal, nós iremos nos encontrar. Cada dia iremos abordar um tema diferente, tá? Amanhã nós vamos falar especificamente sobre a alfabetização da pessoa com síndrome de Down e com deficiência intelectual, tá? Então, amanhã nós vamos falar sobre diversos recursos que também irão contribuir nessa prática. E eu espero contar com a presença de vocês e tragam amigos, tragam pais, acolham a todos. Conhecimento guardado não tem valor, então bora compartilhar, não é verdade? Bora ajudar mais pessoas, tá? Não vamos ser egoístas, bora ajudar. Nesse momento atípico, muitas pessoas estão precisando de ajuda para saber o que fazer em casa, então nós temos que ajudar a todos, tá? Eu espero contar com a colaboração de todos. Acompanhe o meu feed, tá? Eu vou postar aqui ainda hoje mais conteúdos, trechos aqui do que falamos hoje. Vou também postar para vocês mais conteúdos aqui nos meus stories. Fiquem de olho nas minhas redes sociais, que eu estou sempre postando novidades no meu canal no YouTube também e no meu site.
né? Tem artigos com muitas orientações práticas para o profissional que deseja divulgar o seu trabalho, para o profissional que deseja também saber o que fazer nas aulas remotas, enfim, tudo ali, tá? Vai ficar salva a live? Eu não vou postar a live completa, não, vou postar só alguns trechos, tá? Eu não vou postar tudo, tá bem? Não vai ficar salva, não. Por isso que é uma oportunidade única. Fiquem aqui. Participem, estejam sempre de olho, porque eu não deixo as lives salvas. Posto só alguns trechinhos, como vocês já devem ter visto na live de ontem, como eu fiz, tá? Ribeiros Moda está comentando: amei, um momento produtivo e de valia aprendizagem. Que bom, obrigada. Você é maravilhosa, obrigada. Eu que agradeço o carinho de vocês, tá? Então compartilhem, me marquem nos stories de vocês, para que as pessoas saibam que existe aí esse momento para trocarmos informações sobre a prática profissional, sobre como estimular as crianças em casa, de que maneira oferecer recursos relevantes para um processo de aprendizagem eficaz. Beijo no coração. Tchau!